Olá, meus queridos, minhas queridas estrelas do conhecimento. Palavras como cromossomos, DNA, genes e proteínas têm estado em destaque no vocabulário científico há algum tempo. No entanto, minha gente linda, muitas pessoas têm uma compreensão vaga desses termos e podem não compreender totalmente suas conexões e significados. Em resumo, genes são segmentos de DNA e são responsáveis pela produção de todas as proteínas que compõem cada espécie de ser vivo. O DNA é uma molécula presente na maioria dos seres vivos, funcionando como um roteiro para a produção das proteínas que definem cada organismo. Sua estrutura é semelhante a uma escada em espiral. Tem a forma de uma dupla hélice. Cada degrau desta escada é composto por nucleotídeos que contêm bases nitrogenadas, representadas pelas letras A, T, C e G. A de adenina, T de timina, C de citosina e G de guanina. No entanto, minha gente linda, nem todos os organismos usam o DNA como o seu principal material genético. Alguns vírus, como o vírus da influenza e o HIV, são baseados em RNA. Esses vírus de RNA replicam suas informações genéticas usando um processo diferente daquele usado por organismos baseados em DNA. A diferença entre o DNA de um ser humano e o de um tomateiro, por exemplo, não está na forma da molécula, nem nos tipos de base, mas na sequência e na organização dessas bases. O DNA de cada indivíduo é único e serve como uma impressão digital genética, uma forma de identificação. Amostras de tecidos, como fragmentos de pele, gotas de sangue, raízes de pelo, saliva e até fragmentos ósseos podem fornecer o DNA para análise. Já o RNA, particularmente o RNA mensageiro, desempenha um papel crucial na tradução das informações genéticas codificadas no DNA e proteínas. A diferença entre o DNA de um ser humano e o DNA de um tomateiro não está na forma da molécula, nem nos tipos de base, mas na sequência e na organização dessas bases. Já o RNA, particularmente o RNA mensageiro, desempenha um papel crucial na tradução das informações genéticas codificadas no DNA em proteínas. O RNA também foi encontrado para ter funções regulatórias em tipos de RNA, como o RNA de interferência pequena, o RNA longo não codificante, desempenhando papéis importantes na regulação da expressão gênica. Uma descoberta importante recente foi a do potencial do RNA para a criação de vacinas, como as vacinas RNA mensageiro para a Covid-19. Essas vacinas funcionam ensinando as células do corpo a produzir uma proteína que desencadeia uma resposta imune. Além disso, a tecnologia CRISPR-Cas9, um método revolucionário, são de genes, tem permitido a cientistas alterar sequências de DNA em células vivas com precisão sem precedentes. Essa tecnologia tem potencial para curar uma variedade de doenças genéticas e melhorar a produção de alimentos e a bioengenharia. Olhe, preste atenção nesta parte. A biotecnologia moderna permitiu várias coisas, como o uso do DNA para o diagnóstico de doenças genéticas. Permitiu a produção de organismos geneticamente modificados. Permitiu a identificação de suspeitos de crime, a produção industrial de medicamentos e substâncias como hormônios e enzimas, e a determinação de paternidade. Bem, minhas estrelas do conhecimento, tem alguns termos que talvez seja melhor eu fazer uma revisão.
Quando eu falo cromossomo, o que é cromossomo? Cromossomos são estruturas, olha minha gente, localizadas no núcleo das células, que contém a maioria dos genes de um organismo. Em humanos existem 23 pares de cromossomos. Quando eu falo em DNA, eu estou falando do ácido desoxirribonucleico, a molécula que contém as instruções genéticas usadas no desenvolvimento e funcionamento de todos os organismos vivos. Quando eu falo em gene, eu estou falando de segmentos de DNA que contêm as instruções para a produção de proteínas. E quando eu falo em proteínas, eu estou falando de moléculas complexas que desempenham muitas funções críticas no corpo, incluindo fornecer estruturas para células e tecidos, responder a estímulos e transportar moléculas de um local para outro. E quando eu falo em RNA, o ácido ribonucleico, eu estou falando de uma molécula parecida, semelhante com o DNA, que desempenha muitos papéis, incluindo agir como mensageiro entre os DNAs e ribossomos para produzir proteínas. Quando eu falo de nucleotídeos, são os blocos, minha gente linda, de construção dos ácidos nucleicos, DNA e RNA. Cada nucleotídeo consiste em uma base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina para o DNA. E adenina, uracila, citosina, guanina para o RNA. E um açúcar e um grupo fosfato. Isso é um nucleotídeo formado por uma base nitrogenada. Como eu falei, que pode ser adenina, timina, citosina e guanina para o DNA. E adenina, uracila, citosina e guanina para o RNA. Um açúcar, tem que ter o açúcar no nucleotídeo, que pode ser a ribose ou a desoxirribose, e um grupo fosfato. Isso aí é nucleotídeo. Grupo fosfato, que mais? Tem que ter 3 coisas. Uma base nitrogenada, um açúcar e um grupo fosfato. Essas 3 estruturas formam nucleotídeos, que são blocos de construção dos ácidos nucleicos, tanto DNA como RNA. Replicação. Quando eu falo em replicação, eu estou falando do processo pelo qual uma molécula de DNA faz uma cópia de si mesma, aqui ó. E quando eu falo em RNA mensageiro, eu estou falando de um tipo de RNA que transporta as instruções do DNA para os ribossomos, onde as proteínas são produzidas lá nos ribossomos. Quando eu falo em RNA de interferência pequena, RNA longo, não codificante, eu estou dizendo o seguinte, que são tipos de RNA que não codificam para proteínas, mas desempenham papéis regulatórios importantes na expressão gênica. E quando eu falo em edição de genes, é a manipulação do DNA de um organismo de uma maneira específica e direcionada. A tecnologia CRISPR-Cas9 é um exemplo de uma ferramenta de edição de genes. E quando eu falo em biotecnologia, é o uso de organismos vivos com seus componentes para produzir produtos úteis, como medicamentos e culturas. E quando eu falo em organismos geneticamente modificados, eu estou falando de organismos cujo material genético foi alterado usando técnicas de engenharia genética. Agora, que tal resolvermos 10 questões sobre este conteúdo? Primeira questão. Qual é a principal função dos genes? Letra A, produzir RNA. Letra B, produzir proteínas. Letra C, regular replicação do DNA. Letra D, causar mutações. E aí, minha gente amiga, qual é a resposta? Principal função dos genes é qual? Letra B de bola, produzir proteínas. Os genes são segmentos de DNA que contêm as instruções para a produção de proteínas, que são cruciais para muitas funções biológicas. Segunda questão. O que diferencia o DNA de um humano do DNA de um tomateiro? Letra A, a forma da molécula de DNA. Letra B, os tipos de bases nitrogenadas. Letra C, a sequência
e organização das bases nitrogenadas? Letra D, todos os acima. Qual é a resposta? Letra C, de cachorrinho. O que diferencia o DNA de um humano do DNA de um tomateiro é a sequência e organização das bases nitrogenadas. Embora a forma da molécula de DNA e os tipos de bases nitrogenadas sejam consistentes entre todas as formas de vida, é a sequência de organização específica dessas bases que diferenciam o DNA entre diferentes espécies, ok? Terceira questão. Qual dos seguintes não é uma função do RNA mensageiro? Letra A, transportar informações genéticas. Letra B, regular a expressão gênica. Letra C, ajudar na produção de proteínas. Letra D, armazenar informações genéticas a longo prazo. Qual é a resposta, minha gente linda? Letra D, armazenar informações genéticas a longo prazo não é função do RNA. O RNA regula a expressão gênica, tá verdadeiro. Ajuda na produção de proteínas, isso aí também tá verdadeiro. Agora, armazenar informações genéticas a longo prazo, isso aí é coisa... Isso aí é função do DNA. Quarta questão. Qual é a função do RNA mensageiro, minha gente? Letra A, regular a expressão gênica. Letra B, atuar como uma molécula estrutural na célula. Letra C, atuar como transportador de aminoácido. Letra D, transportar as instruções do DNA para os ribossomos, para a produção de proteínas. E aí, minha gente amiga, qual é a função do RNA mensageiro? Me diga agora ou cale-se para sempre. Letra D de dado, transportar as instruções do DNA para os ribossomos, para a produção de proteínas. O RNA mensageiro é essencial na tradução do código genético do DNA em proteínas, certo? Quinta questão. O que é a edição de genes? Letra A, é a capacidade de alterar a sequência de DNA em células vivas? Letra B, a técnica de clonar genes para estudo? Letra C, a introdução de novos genes em um organismo? Letra D, a remoção de genes indesejados de um organismo? E aí, minha gente linda, qual é? O que é edição de genes? Diga aí, diga aí. Muito bem, letra A. Edição de genes é a capacidade de alterar as sequências de DNA em células vivas. A edição de gene permite que os cientistas façam mudanças precisas no genoma de um organismo. Sexta questão. Qual é a principal diferença entre DNA e o RNA? Letra A, o DNA é uma dupla hélice, enquanto o RNA é de fita simples. Letra B, o DNA contém a base uracil, enquanto o RNA contém a base timina. Letra C, o DNA é encontrado apenas em humano, enquanto o RNA é encontrado em todas as formas de vida. Letra D, o DNA é instável e degradável, enquanto o RNA é estável e duradouro. E aí, minha gente, qual é a resposta certa? Muito bem, letra A. O DNA é uma dupla hélice, enquanto o RNA é de fita simples. Além disso, o DNA contém a base timina, enquanto o RNA contém a uracil ou uracila. Certo? Sétima questão. O que é um organismo geneticamente modificado? Letra A, um organismo que foi exposto à radiação. Letra B, um organismo que foi alterado usando técnicas de engenharia genética. Letra C, um organismo que foi criado por reprodução sexual. Letra D, um organismo que foi replicado em laboratório. E aí, minha gente amiga, qual é a resposta correta? O que é um organismo geneticamente modificado? Letra B de bola. Um organismo que foi alterado usando técnicas de engenharia genética. O organismo geneticamente modificado tem o seu DNA modificado para expressar características desejadas. Oitava questão. O que é replicação no contexto da biologia molecular? Letra A, é o processo de tradução do RNA em proteínas. Letra B, é o processo pelo qual um DNA faz uma cópia de si mesmo.
Letra C, é o processo de edição de genes. Letra D, é o processo de criação de um organismo geneticamente modificado. E aí, minha gente amiga, a resposta? Letra B, de bola. Replicação é o processo pelo qual o DNA faz uma cópia de si mesmo. A replicação é um processo essencial para a duplicação de células. Se você não sabia, fique sabendo. Questão 9. Como o RNA foi usado em avanços recentes para combater a Covid-19? O RNA foi usado para criar medicamentos antivirais. O RNA foi usado para criar testes de diagnóstico rápido. O RNA foi usado para desenvolver vacinas. Ou ele foi usado para sequenciar genomas do vírus? Resposta, letra C. O RNA, gente, foi usado em avanços recentes para desenvolver vacinas. As vacinas de RNA mensageiro, como as da Pfizer Biotech e Moderna, foram desenvolvidas para combater a Covid-19, marcando um marco significativo no uso do RNA em biotecnologia. Questão 10 e última. O que são nucleotídeos no contexto do DNA? Letra A. São os blocos de construção dos ácidos nucleicos DNA e RNA. Letra B. São as moléculas que permitem a replicação do DNA. Letra C. São as proteínas que o DNA codifica. Letra D. São o local onde o DNA é armazenado nas células. Qual é a resposta correta? Muito bem. Letra A. São os blocos de construção dos ácidos nucleicos DNA e RNA. Cada nucleotídeo consiste em uma base nitrogenada, adenina, timina, citosina, guanina para o DNA, um açúcar e um grupo fosfato. E tal uma poesia para revisar este conteúdo maravilhoso? Vamos lá, minha gente? Em todo ser vivo há um segredo que guarda em seu núcleo escondido o DNA sem o enredo, códice de vida tecido. DNA é espiral enrolado, uma escada de degraus em caracol. Adenina, timina, citosina, guanina, bem arrumado. Cada base em seu papel, veja só. Sou único, diz cada ser, pois cada DNA é distinto. No humano ou no tomateiro, seu padrão é sempre extinto. O RNA, irmão do DNA, tem papel de mensageiro, carrega a instrução sem se atrapalhar, da receita original sem desespero. Nas células, a vida se replica, DNA em cópias 1000. Assim a vida se multiplica, numa dança sutil. Tem ainda o tal do gene, pequeno trecho de formação, que diz ao corpo, faça proteína, e começa a produção. Biotecnologia, que maravilha! DNA e RNA em ação. Cura doenças, vida refaz, ilhas, paternidade, identificação. No cordel, a ciência é clara. Rima com vida, rima com amar. Quem estuda nunca se abala e se encanta em desvendar. Tchau! Tchau, gente! Beijo, beijo, beijo.